Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula de comandos elétricos. Hoje nós vamos fazer algumas brincadeiras aí usando os elementos de comando, né? A gente vai ver aí algumas lógicas que dá para fazer, alguns arranjos que dá para fazer e vamos rever também a questão do selo e da partida direta, ok? Esse vídeo vai ficar bastante extenso e eu tenho que dividir ele em blocos de 15 minutos. Então essa vai ser a parte 1 de 2 ou 3 partes do vídeo, ok? Vamos ver aqui dois arranjos que a gente faz com botões, né? Em comandos elétricos nós temos dois botões básicos aí para executar as funções. O botão ou a botoeira normalmente aberta ou a botoeira normalmente fechada, né? Nesse simulador aqui a gente pode ver como é que funcionam esses botões, né? Olha, numa botoeira normalmente aberta, né? Quando não tem a atuação do botão, a lâmpada está apagada, né? Ou a carga está desacionada. Então aqui, observe que B1 está com o contato aberto, H1 aqui está desligada. Então esse é um contato normalmente aberto. Já no contato normalmente fechado, aqui ó, observe, B2 está fechado, H2 está acesa. Se eu acionar, né, pressionar aqui o botão e manter ele pressionado B1, H1 vai ficar acesa. Se eu soltar o botãozinho, ela vai apagar. Por outro lado, né, se eu pressionar o B2 aqui, ó, e manter ele pressionado, H2 apaga. Se eu soltar o B2, ele vai acender. Então aqui você pode observar que os funcionamentos são complementares, né, de B1 e de B2. Um é com o contato aberto e o outro é com o contato fechado. Existem situações em comandos onde eu tenho esses dois botões num único bloco de contatos. Então eles vão estar representados em uma única botoeira, né? Onde eu tenho aqui ó, um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. O que acontece se eu usar essa botoeira, né? Essa botoeira pode ser interessante quando a gente quer fazer um contato reversível, né? Por quê? Porque com um único acionamento eu consigo acionar uma carga e desacionar outra. Por exemplo, quando eu desejo virar um motor, por exemplo, né? Ou eu viro para a direita ou eu viro para a esquerda, né? Não dá para virar um motor para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo, né? Então eu vou usar aí um comando de reversão. Depois a gente vai ver que vai ter que fazer um entretravamento também. Mas olha, veja aqui um exemplinho do nosso contato de reversão, né? Onde eu tenho aqui uma única botoeira aqui chamada de S, né? Ó, eu vou trocar a nomenclatura aqui, vou colocar a nomenclatura correta, vou chamar ela de B2, B3 aqui. Como eu já usei B2, vou usar B3, ok? E eu vou deixar o H1, H2 aí bonitinho, né? Então olha só o que acontece quando a gente faz o acionamento dessa única botoeira. Deixe-me tirar aqui. O que acontece quando a gente faz o acionamento dessa única botoeira? Eu vou ligar aqui o contato 11 e 12, que é o contato fechado de B3, e o contato 13 e 14, que é o contato aberto de B3. Então, ao ligar aqui, a gente vai perceber aqui, ó, que H1 aqui dessa configuração está energizado e H2 não. Ao acionar aqui a botoeira, olha, eu aciono H2 e desaciono H1 ao mesmo tempo. Então aí eu faço um contato de reversão. Muitas vezes é interessante a gente ter no comando esse tipo de ação. Por quê? Porque eu preciso ligar alguma coisa, mas ao mesmo tempo desligar a outra, né? Eu não posso virar o motor para a direita, ligar, mandar ele ir para a direita e mandar ele para a esquerda simultaneamente. Não dá, né? Quando a gente estuda lá a lógica digital, né? A gente pode fazer agora um paralelo de comandos com a lógica digital, né? Essa botoeira B1 aqui, que está ligado diretamente em H1 aí, nós chamamos de lógica sim, né? Porque ao ser pressionada aqui, ó, ela liga, né? E essa botoeira B2 aqui, ó, ela é chamada de lógica
Não, né? Porque ao não estar pressionada, a carga está acionada. Ou seja, ela equivale a uma porta NOT lá da eletrônica digital. Então, se a gente fizer um paralelo, essa é uma lógica sim e essa é uma lógica não. E aqui, ó, é um complemento, né? Ó. H1 é complemento de H2. Ó. Quando H1 vale 0, H2 vale 1 e vice-versa. Quando H1 vale 1, H2 vale 0. Então aqui, ó, eu tenho um complemento. Ok? Então essas aí são as lógicas complementares. Com os botões eu posso fazer também outras lógicas de controle, né? Por exemplo aqui, se eu pegar o B1 aqui, ó, né, um B1 aberto, ó, esse novo contato aqui, eu já usei o B1, né? Vamos usar aqui, ó, já usei o B3 também. Vamos usar aqui um B4, deixa eu só dar uma rearranjadinha aqui. Vamos usar aqui B4, normalmente aberto, e um B5, para também normalmente aberto. Né? Se eu colocar dois contatos em série, né, eu vou produzir uma lógica chamada lógica E. Né? Ou seja, quando B5, B4 e B5 estiverem acionados, a carga será acionada. Então aí eu vou ter uma lógica que equivale à lógica digital lá da lógica da porta lógica AND. Então olha só o que acontece aqui, ó. Se eu pressionar o B4, a H2 aqui, né, no final aqui não acendeu, ó, né? H2 não acendeu. Vamos trocar a nomenclatura aqui, já usei H2, vamos chamar essa aqui de H3, pronto. Vou chamar ela de H3. Então, olha só, se eu pressionar aqui B4, H3 não acendeu. Né? Se eu pressionar, H3 aqui não acendeu. Se eu pressionar B5, ó, também H3 não acendeu. Qual é a única condição que vai a H3 vai acender? Quando eu pressionar simultaneamente, né, ó, B4 e B5, né? Ou seja, olha a palavrinha que apareceu aí, B4 e B5. Então, quando a gente faz automação usando comandos e eu ligo dois contatos em série, né, eu vou fazer com que essas duas condições tenham que estar satisfeitas para eu ligar a carga. Né? Então, por exemplo, para movimentar um pistão, né, a peça deve estar na posição especificada e a esteira deve estar parada. Né? Então ele deve atender a essas duas condições. Né? A condição exigida por B4 e a condição exigida por B5. Então está aqui um comandinho, ó, que representa uma lógica E. Né? Apenas quando B4 e B5 estiverem acionadas, H3 vai estar ligada. Perfeito? Eu poderia fazer aqui uma lógica OU. Né? Uma lógica OU. Como é que seria uma lógica OU? Né? Da mesma forma que eu fiz uma lógica E, se eu pegar as duas chaves, vou pegar aqui um B5 e um B6, né? Duas botoeiras também de contato aberto, né? B5 e B6 aqui, ó. Duas botoeiras de contato aberto, e eu vou ligar elas em paralelo agora, né? Ó, vou pegar aqui, ó, vou ligar elas em paralelo. Essa aqui no positivo, no line, essa aqui também no line, e vou ligar elas a uma carga aqui para nós podermos monitorar essa carga. Já usei o H3, vou usar aqui então o H4 para a gente fazer a simulação. Vamos colocá-las em paralelo. As chaves. Tá aqui, vou colocá-las em paralelo. Vamos ver se tudo funciona. Então, olha só, vamos ver quando é que essa lâmpada, que o H4 aqui agora, né? Eu vou olhar H4, como é que H4 vai funcionar. Aliás, a nomenclatura para lâmpadas, né, sempre é H, né? Lâmpada piloto. Não importa se ela seja incandescente, se ela seja de LED, eu uso sempre a letra H. Tá bom? Então aqui, ó, H4 aqui só vai acender quando eu pressionar B5. Ah, B5 já tinha aqui no esquema, né? Vamos botar aqui, ó, B6 e
B7. Desculpa aí. Vamos lá. B6 e B7. Vamos ver. Então, olha só. H4 aqui vai acender quando? B6 foi pressionada, mas também quando B7 foi pressionada. E lógico que se eu apertar B6 e B7, né, simultaneamente, lógico, a H4 vai estar acesa. Né? A única condição que H4 vai estar apagado aqui é quando eu estiver com as duas chaves soltas. Essa característica, né, equivale à lógica OU. Né? Ou seja, se B6 ou B7 estiver acionada, H4 vai estar acionado. Ó. Se B6 estiver acionado, H4 aciona. Ou, se B4 estiver acionado, H4 aciona. Essa lógica também é importante quando a gente está fazendo comandos elétricos. Quando eu preciso automatizar uma máquina e ela vai ser acionada por um sensor ou por outro. Né? Por um botão ou por outro. Ou quando eu estou fazendo controle de um portão, por exemplo, eu quero que o botão da parte externa ou o botão da parte interna abra o portão. Né? Enfim, para fazer as automações, eu uso as lógicas OU. Né? Da mesma forma que eu vi a lógica E no primeiro caso aqui e a lógica OU no segundo caso, eu posso construir todas as lógicas das funções lógicas que vocês viram lá em digital. Né? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma lógica NAND, né? Eu vi uma AND aqui, ó. Eu vi uma AND com a B4 e com a B5, né? B4 e B5. E se eu quisesse fazer a negação aqui, né, de B4 e B5, ou seja, fazer um NAND, um não e, né? Como é que seria essa brincadeira? Se você pensar, né, qual que é o inverso, né, ou seja, o complemento de um circuito do tipo série? O complemento do circuito série é um circuito do tipo paralelo, certo? E o complemento de uma chave normalmente aberta, ou de um contato normalmente aberto, é um complemento normalmente fechado. Então, se eu fizer o seguinte, se eu pegar dois contatos normalmente fechados e ligar em paralelo, né, vamos ver como é que fica o efeito de dois contatos normalmente fechados ligados em paralelo. Eu usei aqui o B6 e aqui o B7, então eu vou chamar esse aqui de B8 e esse aqui de B9. E vou ligar uma carguinha, uma lâmpada aqui para a gente ver o efeito dessa carga, né? Ver o que acontece aí. Vamos copiar aqui uma lâmpada H4 e vou chamar esse cara aqui de H5. Muito bem. Quando é que H5, né? Qual vai ser o comportamento agora de H5 se eu acionar, ligar aí o nosso circuito? Veja aqui, ó, que B8 e B9 são contatos normalmente fechados, né? Então, olha só, vai ficar o tempo todo ligado, né? O H5 vai ficar o tempo todo ligado, porque são contatos normalmente fechados. Se eu abrir o B8, a corrente continua passando aqui, ó, pelo B9, ó, certo? Se eu abrir o B9, ó, a corrente continua passando aqui pelo B8. Ou seja, a única condição possível para desligar essa lâmpada é quando eu tenho os dois botões aqui acionados. Não é o complemento da lógica E, né? Ó, né? Para acender aqui H3, ó, eu precisei acionar esse e acionar esse, né? E era a única condição que a lâmpada estava acesa. Quando eu tenho a condição de B3, de B4 e de B5 acionados, H3 está aceso, lógica E. Aqui, ó, quando eu tenho B8 e B9 acionado, eu tenho H5 desacionado. Ou seja, a B8 e a B9 são os complementos de B4 e B5. Olha, são a negação, não o complemento, a negação. Então aqui B8 e B9 são a lógica do tipo NAND. Eu vou precisar parar a nossa explicação por aqui e a gente continua no próximo vídeo, né? Bem-vindos à segunda parte do vídeo de lógicas usando contatos, né? Nós paramos nosso assunto falando da lógica E.
nós vimos, e da lógica NAND, né? Nós vimos lá que os contatos em série de B3, de B4 e de B5, ó, produzem a lógica E aqui na saída H3, aqui na lâmpada H3. Então, apenas quando B4 e B5 estiverem acionados, H3 está acionado, né? A negação dessa lógica é o paralelo. Por quê? Porque o complemento do série é o paralelo e o complemento do contato aberto é o contato fechado. Então eu faço aqui, ó, paralelo de B8 e B9, ó. A única forma de apagar o H5 é quando eu tiver B8 e B9 acionados. Ou seja, B8 e B9 é a negação da E, ou seja, uma NAND. Se você entender essa lógica, né, que o série vira paralelo e o contato aberto vira contato fechado, então para a lógica OU a ideia é a mesma, né? Eu tenho aqui, ó, uma B6 aqui, ó, né, que aciona H4, mas B7 também aciona H4. Então B6 ou B7 acionam H4. A única condição em que eu não tenho a H4 acesa é quando eu não estou acionando nem B6 e nem B7. E é lógico que se eu acionar B6 e acionar B7 juntas, né, 1 e 1, a saída aqui H4 vai ser acesa. Então, qual que é o complemento então de um paralelo com contato aberto? Ora, o complemento de um paralelo com contato aberto é um contato fechado e uma série. Então, a negação da lógica OU, a lógica não OU, a lógica NOR, é um contato, são dois contatos em série, né, com H6 aqui, né? Então aqui eu peguei B6, B10, ó, e B11. Então, quando eu tenho os dois desacionados, eu tenho o H6 aceso, né? Que é o contrário do que está acontecendo aqui com o H4, né? Que é a lógica OU. Então, quando eu acionar o B10 aqui ou acionar o B11, né, ó, essa lâmpada vai ficar, H6 vai ficar apagada. Então, essa aqui é o complemento da lógica. É o complemento não, é a negação da lógica ou é a NOR. Né? Então, é a lógica NOR. Facinho, então, olha, percebam então a lógica de formação. Se na E eu tinha contatos abertos em série, né, e aí virou uma NAND, vira contatos fechados em paralelo, né? E na OU eu tenho contatos abertos em paralelo, eles vão virar contatos fechados em série. Então, eu tenho aí os complementos. Na H3 eu tenho uma E, na H5, os complementos não, eu tenho aí as negações. Na H3 eu tenho uma E e na H5 eu tenho uma NAND. Na H4 eu tenho uma OU e na H6 eu tenho uma não OU, uma NOR. Vamos continuar o nosso experimento aí. Nós vamos fazer agora, então, uma porta ou exclusivo. Né? A palavra exclusivo significa apenas um, né? É exclusivo. Na lógica ou exclusivo, eu tenho nível lógico 1 na saída quando o número de entradas forem ímpares. Para fazer a lógica ou exclusivo, eu vou precisar dos contatos iguais ao que a gente viu lá na reversão. Né? Vou precisar de uma bobina que tem dois blocos de contatos. Deixa eu só acertar os números dos contatos aqui, né? 11, 12, 23, 24. Ok, tá aí. 11, 12, 23, 24, né? Segundo a formação do bloco. E esse aqui, eu vou precisar virar essa botoeira aqui para poder ligar corretamente aqui. Vai ficar mais fácil de eu ligar. Então, vou virar ela aqui, ó.
botar o B3 pro lado, B13 para o lado de cá. Eu chamei uma de B12 e outra de B13, né? Esse aqui vai ser o contato 11, 12, esse vai ser o 23 e esse vai ser o 24. Tá aí. Então, como é que eu ligo essa botoeira, né? Eu vou ligar assim, ó. Eu vou ligar o 11 lá na alimentação, o 23 também lá na alimentação. Ok? E o 23 no 12 aqui, o 24 no 11. O 24 na lâmpada aqui e o 12 na lâmpada. Bom, então aí eu tenho as botoeiras têm 2 blocos de contato. Então vamos ver o comportamento de uma lógica ou exclusivo. Na lógica ou exclusivo, apenas o que acontece é quando o número ímpares de uns acontecem, né? Então aqui eu tenho 2 botões, então apenas quando um botão for acionado eu vou ter a saída em 1. Então olha, se eu apertar o B12 aqui, opa, funcionou, né? Se eu apertar o B13, opa, ligou. Agora se eu apertar o B12 juntamente com o B13, né, não vai acionar a saída, porque abriu o contato 11 12 aqui, ó, e abriu o contato 11 12 da B13, abriu ambos os contatos 11 12 aqui, ó, abriram. Então essa lógica aqui, ela não é uma OU, né? É uma OU exclusiva, né? Uma XOR, uma exclusive OR. Olha aí, ó. Tá? Lógica OU exclusiva. Para fazer a negação da OU exclusiva, né? Ela também é simples. Eu vou precisar dos mesmos 2 contatos, né? Vou precisar dos mesmos 2 contatos, só que agora eu vou colocar os contatos abertos e insere com contato fechado, né? Então vamos copiar aqui, né? Vamos colocar as duas botoeiras aqui. Chamei de B12 e B13 aqui, então essa vai ser a B14 e a B15. Ok? Mesma brincadeira, H6, H7 aqui. 2 cliques nela, H7. Ok? E vamos ligar essas coisas. Também muito simples, né? Diretamente aqui, ó. O contato 11 12 da B14, nós vamos ligar no 11 12 da botoeira 15. O 24 da botoeira 14 no 23 da botoeira 15. E a lâmpada nos contatos 12 e 24. Observem aí agora, ó, qual vai ser o comportamento dessa lógica. Ele tem que ser o inverso da lógica do H6, né? E está acontecendo isso, ó, quando o B12 está solto e B13 está solto, ó, B14 está apagado H6, B14 solto e B15 solto, está aceso H7. É a negação, né? Se eu pressionar o B12 aqui, ó, acende H6. Se eu pressionar o B14, ó, vai apagar, ó, é complemento, né? Se eu pressionar o B13 aqui, acende H6. Se eu pressionar o B15 aqui, ó, apaga H7. E quando eu tenho ambos pressionados, o B14 e o B15, H7 está acesa. Isso não acontece com o B12 e o B13. Ou seja, H6 está sendo a negação de H7. Ou seja, uma XNOR, né? Exclusivo OR. Uma negação da exclusividade. Em português, pessoal, fica mais fácil de entender, né? Olha, essa segunda lógica, a gente chama ela de coincidência. Por que coincidência, né? Quando ambas as botoeiras estiverem soltas, a saída está ligada. E quando
ambas as botoeiras estiverem pressionadas, elas também está ligada. Então a negação da exclusividade é uma coincidência, né? Ou seja, se ambas estiverem pressionadas ou ambas estiverem soltas, a saída estará em nível lógico 1. Já lá na exclusividade, né, a gente chama em português de comparação. Né? Eu comparo o B12 com o B13, né? E se B12 e B13 estiverem na mesma condição, eu desligo a saída. Então eu faço uma comparação. Né? Vejo quem está acionado. Se ambos estiverem acionados, eu desligo a saída. Ou seja, só vou ter a saída ligada na exclusividade, quando existir um número ímpares de acionamento. Ou seja, quando eu tiver B12 apenas acionada ou tiver B13 apenas acionada. Então, legal, né? Todas as lógicas que a gente podia ver, a gente viu aqui nesse pequeno exemplinho aqui. Nesta imagem aqui, a gente pode ver, então, um resumo de todas as lógicas que a gente viu hoje, né? A gente viu hoje aqui uma lógica do tipo sim, né? Vamos botar aqui para simular. Do tipo sim, olha lá, yes, do tipo não, né? Uma not. A gente viu aqui uma inversão ou reversão ou complemento, né? O H1 é complemento de H2. A gente viu aqui uma AND, né? Que eu preciso acionar B4 e B5, uma AND. A gente viu aqui uma OR, né? Uma OR ou uma OR. Né? A gente viu aqui uma NAND, uma negação do E. Né? A gente viu também aqui uma NOR, que é uma negação do OR. A gente viu a lógica comparação ou a ou exclusivo, exclusivamente um ou exclusivamente outro, ou ainda a lógica XNOR, né? A lógica coincidência, né? Ambos pressionados ou ambos soltos. Então vocês viram que em comandos é possível a gente implementar todas essas lógicas. E essas funções, elas são úteis quando nós estamos implementando automações. Né? Eu vou usar aí a lógica conforme a necessidade da minha automação. O importante é que você, quando estiver fazendo uma automação de comandos, observe qual é o comportamento que você precisa ter do elemento que você vai estar comandando, né? E qual a lógica que você vai atuar para executar aquele determinado comando. Ok? Eu preciso encerrar aqui por esse período aqui, mas a gente volta na parte 3 para falar dos tipos de selos existentes e das formas de montar esses selos. Olá pessoal, bem-vindos à terceira parte do vídeo que fala sobre lógicas de contato. Na aula passada a gente viu a partida direta usando um selo, mas a gente não mostrou todos os tipos de selo, a gente não ficou conversando a respeito dos selos. Hoje a gente vai ver mais detalhadamente os dois tipos de selos existentes e como trabalhar com um, como trabalhar com o outro, estudando aí cada uma das suas partes. 99% das aplicações utilizam o selo do tipo desliga dominante. Essa primeira figura aqui no nosso vídeo. Mas existem aplicações, existem momentos em que a gente vai usar essa configuração aqui no selo do tipo liga dominante. Quando a gente quer fazer uma reversão direta, a gente vai usar esse tipo de montagem. Né? É um dos casos. Aqui a gente fez o seguinte, a gente montou aqui um selo, né? O que é um selo? É um contato de autorretenção, né, que fica em paralelo com o elemento liga. Né? Aqui eu tenho a botoeira 1, que é o nosso liga, a botoeira 2, que é o nosso desliga, e um contato aqui de autorretenção, o K1 aqui, ó, que fica em paralelo com a botoeira B1. Né? Esses elementos vão acionar aí um contator, uma carga, um contator K1.
Para a gente ver o que vai acontecer, eu ainda acrescentei um contato aqui, o 4344, para acionar uma carga aqui H1. É lógico que essa carga aí é só para a gente visualizar o que está acontecendo, mas ela serve de piloto quando a gente monta lá o esquema de comando, né? Então vamos estudar aqui em detalhe, né? Se eu pressionar aqui o B1, né, vai fechar o circuito, vai energizar K1 e K1 aqui vai se manter em retenção. E se eu interromper momentaneamente a alimentação abrindo aqui o contato de B2, esse camarada deixa de ficar atracado e aí ambos os contatos 13, 14, 43, 44 acabam abrindo. Vamos ver a simulação desse comando, né? Que é mais fácil de entender. Se eu pressionar o B1 aqui, a botoeira verde, momentaneamente, soltei, mesmo após eu soltar, né, o contator aqui continuou atracado, né? Ou seja, ele se manteve aí ligado, ou seja, auto-reteu. Auto-retenção, é o contato de selo. Mesmo que eu pressione várias vezes a botoeira aqui, não adianta, né? O comando está ligado, né? Ele não vai repicar, ele não vai acionar novamente, né? Para desacionar esse comando, basta pressionar momentaneamente B2, Ao abrir o contato, ele se desliga. Esse sisteminha aqui, né, onde a gente liga num botão e desliga para o outro, é a base para os sistemas de automação, né? Esse desenho aqui você tem que decorar, porque ele está para automação como Santos Dumont e os irmãos Wright lá estão para aviação, né? É o pai do negócio, é como funciona, né? Então aqui tem um exemplo de um selo do tipo desliga dominante. Por que desliga dominante? Porque em caso de acionamento simultâneo, veja bem, se eu pressionar B1 e pressionar B2, a carga aqui, né, nem o contator nem a carga estão acionados, né? Então esse é um tipo desliga dominante. Em caso de um acionamento errado, né, não se deve fazer o acionamento para ligar e desligar. Ele vai desligar a carga. O problema está na hora de soltar esse acionamento, né? Se eu soltar a botoeira liga primeiro, o comando não vai ligar, porque a botoeira desliga vai ficar acionada, então ele vai querer desligar. Então eu vou soltar a botoeira liga, aqui B1, ele continua aberto, aqui é B2, e agora eu vou soltar B2, ou seja, ele manteve desligado. Mas se eu tiver um acionamento simultâneo e eu soltar, a primeira botoeira desliga aqui, aqui fechou o contato de B2, imediatamente ligou a carga e selou aqui, Se eu soltar agora a botoeira B1, ele vai continuar ligado. Então, no caso de um acionamento indevido das duas botoeiras, a última que sair é que vai realizar a função do comando. Se a última que sair foi a botoeira B1 que a liga, ele vai ficar ligado. Se é a última botoeira sair B2, que é o desliga, ele vai ficar desligado. Então esse é um selo do tipo desliga dominante, porque em caso de ambos os acionamentos, a bobina vai ficar desligada. Agora vamos estudar o selo do tipo liga dominante, esse outro aqui do lado, né? No selo liga dominante, né, aqui eu montei um esqueminha onde eu tenho a B3, que é o liga, e a B4, que é o desliga. Veja que o contato agora do contator, aqui a nossa carga é o K2, aqui, o contato de K2 já não está mais em paralelo com o botão B3. Né? Já não está mais em paralelo, como na montagem anterior. Na montagem anterior, K1 e B1 está em paralelo com o contato da botoeira. Aqui não. B3 e K2 não estão em paralelo, né? O contato de selo vai ficar em série com a bobina, a botoeira B4, né? E ambos, então agora, quem que vai ficar em paralelo com a botoeira liga? Vai ficar o contato de selo e o contato da botoeira desliga,
em série, ou seja, todo esse setor aqui, né, esses dois elementos aqui, tanto o K2 quanto o AB4, né, vão estar em paralelo aqui com a botoeirinha B3, né, diferente do selo do tipo desliga dominante. Então, nesse tipo de selo, o comportamento é diferente do selo do tipo desliga dominante, ele vai ficar ligado. Vamos ver ele simulando aqui, ó. Vou dar um play aqui no nosso simulador. Ao pressionar B3 aqui, ó, imediatamente o A1 e o A2 da contatora são ligados. Ao soltar o B3, ó, o selo já manteve lá, né, o contato de autorretenção já manteve o meu sistema ligado. Então, se eu pressionar o B4 aqui, ó, ele vai interromper momentaneamente o selo, né, o contato lá que está em série com ele, e aí o sistema desliga. Então, olha, ligou no B3, desligou no B4. O comportamento parece igual, mas não é, né? Muitas vezes, por questão de economia, o pessoal monta isso dentro do comando, mas para fazer partida direta, mas não é bacana, porque é um comando inseguro, ok? Então, olha, economia que eu digo é economia de fio mesmo, de montagem, né? Já se eu desejar acionar, se eu acionar, né, um erro, aconteceu um erro, acionar B3 e acionar B4 simultaneamente, né, veja o comportamento desse comando. A B3 está mandando direto energia para K2, o que significa que ele vai ficar atracado. Então, ele não vai sair, ele não vai desatracar igual aconteceu no selo do tipo desliga dominante. E o comportamento de saída é o mesmo, né? Se sair primeiro a botoeira liga e depois sair a desliga, ele vai ficar desligado, né? Se ambas estiverem acionadas e sair primeiro a botoeira desliga e ficou a liga, ele vai ficar acionado. Ou seja, independente se é um selo liga dominante ou se é um selo desliga dominante, você vai ter a última saída mandando no comando, né? Então, o mesmo comportamento, aparentemente o mesmo comportamento, né? Ligar e desligar, mas quando eu tenho acionamento simultâneo, um fica ligado e o outro fica desligado. Então, ó, B1, B2 está acionado, fica ligado, né? Fica desligado. Se B3 e B4 tiver acionado, fica ligado. Então, aqui eu tenho, nesse lado aqui, um selo do tipo desliga dominante. E aqui do outro lado eu tenho um selo do tipo liga dominante. Tá? É bom que você pratique, né? Desenhe esses dois circuitos de forma que você automatize. Quando eu falo para você, olha, desenha um selo do tipo desliga dominante, você seja capaz de reproduzir um selo do tipo desliga dominante. Desenha um selo do tipo liga dominante, você seja capaz de reproduzir um selo do tipo desliga dominante. Por quê? Porque esses caras vão ser base para fazer qualquer automação, ok? Principalmente o desliga dominante, onde a gente arma ele, aguarda um evento, né? Ele age como uma memória e desarma no final do evento. Então é isso. A gente finalizou a nossa conversa sobre lógicas de contato e nossa revisão sobre selos do tipo liga dominante e desliga dominante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira e última parte do vídeo e vou deixar para vocês alguns exercícios, resolvam os exercícios que eu deixei lá de fixação. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!